Quando falamos sobre doenças raras, muitas pessoas imaginam que essas condições são diagnosticadas bem no início do nascimento, mas não é bem assim. Algumas doenças raras podem apresentar os primeiros sintomas na infância, na adolescência, na fase adulta e até mesmo na velhice. E esse é o caso da xantomatose cerebrotendinosa, que é uma doença rara que pode começar com sintomas aparentemente comuns e, se não tratada, pode evoluir para manifestações neurológicas importantes ao longo da vida. E para falar sobre esse assunto, eu recebo duas pessoas muito especiais. O Dr. Paulo Sgobi, que é neurologista, ele é especializado em neurogenética em doenças neuromusculares, além de ser professor da Unifesp e pesquisador. E também o Wesley Pacheco, que é fundador e presidente do Instituto Amor e Carinho, que atua no acolhimento e no apoio das pessoas e cuidadores com doenças raras. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por participarem de mais um episódio do Poder Raro. Lembrando que esse episódio ele é apoiado pela Stem Cares. E eu vou começar com a primeira pergunta aqui, direcionada para você primeiro, doutor Paulo. O que é a xantomatose cerebrotendinosa, ou CTX, e por que ela é um exemplo de doença rara que pode levar muitos anos a ser diagnosticada? A xantomatose cerebrotendinea, ela é uma doença rara, porque de acordo com a definição da OMS, ela comete menos de 65 pessoas para cada 100 mil habitantes. E ela está dentro de um grupo de doenças que a gente chama de erros inatos do metabolismo, no qual eu tenho um defeito genético que, aqui no caso, impede eu de fazer o metabolismo de um grupo de substâncias que a gente chama de ácidos biliares. E por causa desse defeito genético, né, que ocorre então nos pacientes com xantomatose cerebrotendinea ou xantomatose cerebrotendinosa, eu acabo tendo o acúmulo de algumas substâncias tóxicas no meu organismo e essas substâncias vão levar a diversas manifestações clínicas. E aí também reside o porquê dessa demora no tempo ao diagnóstico, porque são pacientes que podem ter manifestações logo quando nasce, no período neonatal, ou pode ter as primeiras manifestações na infância, ou na idade adulta, ou até mesmo no final da idade adulta ou na velhice. E os sintomas iniciais ou os sintomas gerais, enfim, da xantomatose cerebrotendinea, eles não são típicos ou eles não ocorrem só na xantomatose cerebrotendinea, pode ocorrer em outras doenças, e isso acaba dificultando um pouco o diagnóstico desses pacientes, que geralmente é bem tardio. Eu imagino que seja uma jornada diagnóstica bem complicada para eles, né? Você pode dizer para a gente alguns dos sintomas dessa doença? Sim, geralmente um dos sintomas iniciais e mais precoce ocorre logo quando a criança nasce, então no período neonatal, que é um quadro que a gente chama de icterícia, que o bebê fica amarelinho, né, como é conhecido. Geralmente é uma icterícia até leve, não necessita de um tratamento muito intensivo. E depois dessa icterícia, então, no período neonatal, a criança geralmente tem um desenvolvimento normal nos primeiros anos de vida, e aí na infância vai começar com um quadro de diarreia. Essa diarreia é associada a uma dificuldade em ganhar peso, uma dificuldade também em ter um crescimento estatural, né, em ganhar altura. Para o final da primeira infância ali, enfim, por volta dos 10 anos, ou para o final da adolescência, é um paciente que vai desenvolver uma condição que a gente chama de catarata bilateral, que não é uma condição que a gente espera em pacientes jovens, né? A gente só espera, enfim, em pacientes adultos ou, enfim, que já estão na velhice. Então, essa manifestação muito precoce da xantomatose cerebrotendinea. E também é a manifestação, né, a catarata, que aparece geralmente entre os 10, 20 anos de idade, é que vai anteceder as manifestações neurológicas. Aí as manifestações neurológicas eu posso ter ataxia, que é uma falta de equilíbrio, uma incoordenação.
Eu posso ter uma neuropatia com perda de sensibilidade, com perda do equilíbrio, com fraqueza muscular. Eu posso ter crises convulsivas. Eu posso ter, do ponto de vista motor, uma questão que a gente chama de espasticidade, que o músculo fica muito rígido. Eu posso ter sintomas que a gente chama de parkinsonianos, que lembra a doença de Parkinson, mas que não é a doença de Parkinson. Os pacientes podem ter comprometimento cognitivo, então dificuldade para leitura, para questão de memória, atenção, enfim. E também manifestações psiquiátricas, que podem incluir depressão, ansiedade ou até mesmo, enfim, eventos ou episódios psicóticos, entendeu? Entendi. Então é esse o conjunto das manifestações, mas eu acho que o que torna a doença difícil é que eu não preciso ter todas, né, enfim, para ter o diagnóstico, e é extremamente variável quando elas vão aparecer. Então, tem pacientes que não tiveram nada no período neonatal, não tiveram nada na infância, e vão abrir na idade adulta, por exemplo, com um surto psicótico. E aí vão ser confundidos com esquizofrenia, Nossa. transtorno afetivo bipolar, enfim, e outras condições. Tem crianças que não, que talvez já vão começar, então, na infância, com diarreia, perda de peso, aí vão suspeitar de doença celíaca, intolerância ao glúten, mas vão acabar não lembrando de uma doença rara. E eu acho que também uma manifestação que, quando está presente, ajuda muito ao diagnóstico, é que esses pacientes têm a tendência a formar tumores benignos Sim. de gordura nos tendões. Então, geralmente no tendão de Aquiles, que a gente tem no pé, no tendão que a gente tem no joelho e no tendão dos dedos das mãos. Acho que essa é uma principal pista diagnóstica, né? A presença desses tumores de gordura, enfim, na região dos tendões, é que acaba dando a pista ou levando ao diagnóstico. Mas o problema é que ele aparece, tipo, Depois de muito tempo. ou depois de muito tempo é muito variável. Tipo, Sim. 30 só por cento dos pacientes vão ter, 35%. Então, tem vários pacientes que não têm o xantoma e talvez por causa disso os médicos acabam deixando de pensar na doença. E a gente tem a parte também da individualidade do paciente, né? Cada paciente é diferente, cada Muito. paciente tem um sintoma diferente, que nem você está falando. E a gente traz isso também na campanha do Muitos Somos Raros agora, né? Sobre a doença rara não ter idade. E alguns pacientes também que estão na campanha vieram falar, olha, o meu diagnóstico foi muito difícil porque eu tinha um sintoma muito diferente do que os sintomas de outras pessoas. Muitos médicos também não entendem essa parte, né, da genética, de neuro. É bem complicado mesmo. E para começar o tratamento também é outra história, e eu vou abrir para você, Wesley. Quando a gente fala de doenças raras, muitas pessoas elas pensam, né, na dificuldade do acesso ao tratamento, às terapias, né? Mas na prática o diagnóstico também costuma, igual você falou, ser um dos desafios, né? Wesley, o que mais você escuta das famílias quando elas chegam no Instituto Amor e Carinho, referente à busca de apoio? Você sabe que o que você falou é uma grande verdade, né? Que o tratamento é o destino final, mas a jornada ela começa muito antes até. Começa primeiro com o diagnóstico, que muitas das vezes pode ser devastador para as famílias. Quando elas chegam no Instituto Amor e Carinho, o relato mais comum que a gente acaba ouvindo não é sobre a burocracia do remédio em si, mas sobre o esgotamento que elas acabam tendo, que elas chegam exaustas de uma verdadeira odisseia, de uma jornada para fechar o diagnóstico. Ouvimos muitas histórias de mães que passam por 5, 6 médicos de especialidades diferentes, que recebem 3 diagnósticos errados ou mais, que ouviram sintomas que os filhos, é coisa da cabeça deles, é frescura, ou que muitas vezes escutamos que os acolhimentos, né, que as mães falam, eu sabia que tinha algo de errado com meu filho, mas ninguém me ouvia, né? Passamos anos no escuro, sem encontrar alguém que pudesse nos dar orientação, caminho. E esse diagnóstico tardio em doenças raras rouba o tempo, é o que a gente acaba falando, Sim. né? E em saúde, tempo é qualidade de vida. E a chance de evitar aí sequelas irreversíveis
E por isso que o Instituto, né, a gente tem o trabalho de ter este acolhimento, essa escuta muito ativa, até antes de fechar o diagnóstico, para poder, às vezes, encaminhar para um especialista, para encaminhar, como o Dr. Paulo está aí também, né, sendo uma referência para que a gente possa trabalhar, e o trabalho que o Dr. Paulo faz nessa especialidade rara, trabalhando para poder fechar o diagnóstico dos pacientes, é um diferencial muito grande na vida desses pacientes. Eu acho que o acolhimento é a nossa primeira linha de cuidado que nós temos junto com os pacientes com doenças raras. Com certeza. E, doutor Paulo, então não existe um diagnóstico diferencial, é uma junção de todos os sintomas. E como a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode educar médicos para escutar mais o histórico do paciente, para entender toda essa situação da jornada mesmo que o paciente passa? Sim, eu falo que realmente é uma doença difícil, né, de ser diagnosticada e tem todo esse desafio exatamente pelo que você contou, porque ela não tem um roteiro, ela não vai seguir, enfim, tudo aquilo que está no livro, tudo aquilo que, enfim, está num artigo, enfim, que foi publicado. E o que eu acho que eu vejo, enfim, tanto de relato, né, dos familiares e dos pacientes quando eles vêm para mim, e também observando outros colegas, enfim, que, enfim, atendem esses pacientes ou que foram os médicos, enfim, que em algum momento assistiu, e até trazendo aqui também a fala do Wesley, eu acho que é isso, assim, você ter essa percepção de que algo está errado e de que aquela condição merece ou suscita uma investigação diferente. Então, por exemplo, na infância, uma criança com diarreia, que tudo bem você pensar em doença celíaca, Sim. que é uma doença muito mais comum, intolerância à lactose. Mas uma doença celíaca, uma intolerância à lactose, que você está tratando, que a criança está tomando os bons medicamentos e mesmo assim continua com os sintomas, deve ser algo que você deve suspeitar. Será que eu Sim. estou certo no meu diagnóstico? É igual aqui, e isso é o caso de muitos pacientes com xantomatose cerebrotendinha. Muitos tiveram e operaram a catarata na adolescência. E aí até os pais falavam, doutor, eu achava que catarata era só coisa de velho. Mas o oftalmologista operou e Não desconfiou de não nada. desconfiou de nada, falou que era para seguir a vida. E eu fui seguir a vida até que, enfim, apareça os sintomas neurológicos. E aí também acho que quando aparecem os sintomas neurológicos é isso, são tantos sintomas que podem acontecer em outras doenças comuns ou em outras doenças raras, Sim. que demora muito para se pensar no diagnóstico de xantomatose cerebrotendinha. E aí é uma das coisas que todo mundo me pergunta e eu falo, eu acho que é o diferencial para ter o diagnóstico rápido e o mais precoce. Quando me perguntam, como que você faz? Eu falei, gente, eu procuro sempre pensar e testar. Eu falei, para alguns, aí eu vejo isso com, enfim, alunos, colegas, residentes, para eles o paciente tem que ter diarreia, tem que ter tido a catarata, tem que ter tido tumor de gordura nos tendões, tem que ter o quadro neurológico. Aí eles vão lá e testam o paciente. Com certeza eles vão ser muito mais assertivos, Sim. porque é um paciente que já está com um quadro Avançado da muito doença avançado, que já sim. fez muitas manifestações. Eu, se chegar uma criança para mim e falar que tem diarreia crônica, já vou testar. Vou acabar testando muitas crianças? Vou. Vai vir negativa várias? Vai, Tudo bem. porque é uma doença ultra rara. Mas aquela que vier positiva, eu tive a chance de fazer um diagnóstico muito precoce e de Exato. poder endereçar para ela um cuidado e um tratamento muito precoce. Então, acho que é isso a diferença. É igual se eu vejo alguém que teve uma catarata juvenil na adolescência, não, isso não é normal, entendeu? A gente precisa investigar alguma causa. E, só xantomatose? Não, várias doenças raras dão catarata. Sim. Mas pelo menos eu vou pensar, vou fazer o teste, porque, enfim, muitos talvez vão vir negativos, mas o que vier positivo, eu ainda vou poder endereçar de uma forma precoce. Então, acho que o que falta é sempre pensar na doença como uma possibilidade diagnóstica,
quando eu tenho apenas uma manifestação, não quando eu já tenho várias e um quadro clínico muito estabelecido. Exato. E essa coisa da jornada, da odisseia, né, diagnóstica, prejudica não só em questão de avanço da doença, mas também eh, desafios da saúde mental, né, Wesley? Desafios financeiros, ficar sem resposta é muito difícil. Por isso que a associação de pacientes, os médicos, quem estão na frente, né, dessa parte de doenças raras é tão importante, né, Wesley? Sim, eu acho que, primeiro, nós somos uma luz para ajudar os pacientes com doenças raras. Acho que todas as associações no Brasil, não só o Instituto Marcari, mas eu acho que todas as associações e também o Somos Muitos Raros faz um trabalho fantástico de conscientização e divulgação. Eu acho que esse é o trabalho que nós precisamos fazer e divulgar no Brasil inteiro. É a conscientização. Primeiro, para que as famílias entendam o que é a patologia, entendam que eles têm uma jornada a ser cumprida, né? Porque quando você olha para as famílias que vivem aí sem diagnóstico, né, que enquanto os sintomas avançam, eles acabam vendo como uma tempestade que vai destruir a casa deles, né? Que eles não têm o que fazer, não conseguem nem fechar janelas ou fechar as portas, né? Uma alusão à história, que é uma tortura muito psicológica para as famílias que acabam acontecendo isso. E eles acabam tendo aí solidão da incompreensão. Então, o trabalho que precisa ser feito de acolhimento, de escuta, eu falo muito de escuta ativa, porque a gente precisa. As famílias precisam desabafar, elas precisam colocar para fora o que elas estão sentindo, porque elas não sabem qual o caminho que vai seguir. Como o Paulo falou, demora o diagnóstico, demora a fazer uma situação. Aí ele vai numa consulta. Agora, nós falamos aqui, São Paulo tem centro especializado, tem grandes profissionais. E nesses rincões do Brasil, onde nós não encontramos os médicos que não conseguem fechar o diagnóstico. Então, cada consulta que ele passa é uma porta que se fecha, porque ele fala assim, olha, não é minha especialidade, vou te encaminhar para um outro especialista. E ali eles estavam colocando todas as esperanças para que ali eles pudessem saber, né? Então, eles ficam com esse sentimento, às vezes, de culpa, de impotência, né? Enquanto o tempo vai passando. E essas burocracias, ou as distâncias, ou não ter mais médicos especialistas nas doenças raras, acabam transformando essa jornada muito longa. E aí imagina você, né, a família vendo um filho perdendo a sua capacidade de andar, de falar ou de se alimentar, sabendo que a cada dia a resposta, um dia a menos, é uma oportunidade menor de fazer uma terapia. E essas culpas acabam sobrecaindo as famílias que ficam com muitas dores emocionais, muitas dores psicológicas, dentro de casa, as famílias acabam se desestruturando, então é uma dor muito grande que as famílias... Então, o trabalho das associações é acolher, escutar, ser uma voz ativa para poder ajudar, compartilhando essa dor junto com os médicos que acabam dando um diagnóstico, e a gente acaba fazendo essa parte mais psicossocial, ajudando as famílias, e não só o paciente, mas todos os cuidadores que estão à sua volta, né? Sim, acaba sendo uma rede de apoio para eles também, né? Que muitas pessoas que estão ao redor deles não entendem as jornadas, né? Dos cuidadores, dos pacientes que convivem com, não só com xantomatose, mas todas as doenças raras que a gente sabe que existem. Eles sofrem demais, e aí começa, às vezes, muitas vezes, dentro de casa, né? Que, assim, não só com xantomatose, mas qualquer outra situação, porque se a família que está ali, que era para poder cuidar, não entende, é besteira, isso não tem nada a ver, porque as famílias dentro de casa, a primeira pressão que começa é dentro de casa. Os avós, os pais não entendem, não conhecem o doença rara, mas por que ele foi ter? Ou por que essa minha família teve? Né? Ninguém na nossa família teve, às vezes e aí começa essa pressão psicológica dentro de casa, a pressão, isso quando o pai não vai embora e deixa a mulher sozinha, né, cuidando do filho, aí você tem essa outra saga, essa outra jornada que as famílias de doenças raras acabam sofrendo. Então essa pressão, ela vem, muitas vezes, começa dentro de casa, então a gente precisa orientar muito. Com certeza. E, Paulo, existe algum diagnóstico diferencial? Assim, é um exame genético para xantomatose? Porque ele acomete o gene, é CIP, não é? Alguma coisa assim. Isso, o gene CYP27A1. Isso. E por ser um erro inato do metabolismo, ele não está no teste do pezinho, né? Não, infelizmente, no nosso país ele não está no teste do pezinho. Em outros países, enfim, é uma doença rastreável, né, no teste do pezinho, até porque existe tratamentos, né, existe terapêuticas que, se você até intervir muito precoce, você garante um desenvolvimento normal, quase normal, enfim.
para o paciente. Mas a forma da gente fazer o diagnóstico é através de um teste genético, né, que você coleta do paciente e que ele vai identificar mutações nesse gene que a gente chama de CYP27A1, que codifica uma enzima, que é uma proteína envolvida na síntese dessas substâncias que a gente chama de ácidos biliares, entendeu? Bacana, bacana. Seria muito interessante, ainda mais porque a gente está agora no mês do teste do pezinho. Enfim, trazer mais essa tecnologia, mais esse exame aqui para o nosso país, né? Para a gente identificar o quanto antes. E essa é a minha próxima pergunta. Quando a xantomatose ela não é diagnosticada precocemente, o que pode acontecer? Quais são as consequências para o paciente e para os cuidadores também? As consequências são trágicas, né? Um paciente, enfim, ele vai acabar perdendo todas as funções neurológicas, então é um paciente que vai ficar acamado, enfim, não vai ter a capacidade de comer, de deglutir, vai precisar de sonda ou de gastrostomia, vai ter todo o comprometimento das suas funções cognitivas, então um paciente que não consegue falar, que não consegue ler, que não consegue compreender, enfim, o que é dito para esse, enfim, para ele. É um paciente que vai ter um óbito precoce, geralmente entre 30 e 40 anos de idade, então vai acabar morrendo no início, para o meio da vida adulta. E para essa família é um sofrimento, uma carga gigante, que é você ver, enfim, o seu filho adolescente iniciando manifestações neurológicas graves e com 20, 30 anos, estando totalmente acamado, sem nenhum contato verbal, com pouco contato visual, dependente de suporte para comer, para respirar, para se hidratar. Então, é uma doença que as consequências elas são trágicas e fatais. Nossa. Mas existe tratamento, né? Existe tratamento. E qual seria esse tratamento para a xantomatose? Sim, o tratamento para xantomatose ele se baseia em 2 medicamentos, né? Tem 2 medicamentos existentes, um que é o CDCA e o outro que é o ácido cólico, que a função, né, enfim, desses 2 medicamentos é fazer com que a gente diminua a produção de uma substância tóxica que está envolvida na xantomatose cerebrotendínea, que a gente chama de colestanol. É parecido com colesterol, mas não é colesterol, entendeu? Então, o CDCA e o ácido cólico, enfim, aí a gente usa um ou outro, né? Não os Não dois. é associado. Não é associado, né? A gente tem que escolher um ou o outro, né? Eles são, enfim, os medicamentos que permitem que eu diminua a produção dessa substância tóxica e que pelo menos eu possa ou estabilizar a minha doença ou fazer com que ela progrida mais devagar, ou se eu tive, enfim, a felicidade de ter um diagnóstico muito precoce, que eu possa até mesmo melhorar ou nem ter sintomas muito graves da doença, entendeu? E esse medicamento é de uso crônico, é para a vida inteira? Esse medicamento é de uso crônico, né? Os dois, a apresentação é comprimido, que aí você tem que ótimo. tomar todos os dias, enfim, e você tem que tomar para o resto da sua vida, porque eles não corrigem um defeito genético, né? Então, defeito Não. genético você vai ter para o resto da vida, eles só corrigem uma consequência do defeito, que é o acúmulo de uma substância. Então, são remédios que a gente tem que fazer um uso contínuo, diário, para o resto da vida, entendeu? E quanto mais cedo começar, mais chances da vida normal, de desenvolvimento normal. Sim, eu acho que eu falo, esse é o grande paradigma da medicina, mas eu acho que ficou mais enraizado na oncologia, mas a gente precisa trazer também para doenças raras que o diagnóstico precoce ele é fundamental para determinar o prognóstico de qualquer doença. Sim. Eu posso ter uma terapia gênica que corrige um defeito genético, mas se eu utilizar essa terapia depois que o paciente, enfim, está Avançar o muito sintoma. comprometido, depois que ele já tem muitos sintomas neurológicos, eu não tenho nem como reverter, porque, enfim, neurônio não se regenera, né? Então, aqui no caso da xantomatose cerebrotendinea, a nossa urgência no diagnóstico é essa, porque se eu diagnostico muito precoce, eu evito com que neurônios morram, eu evito que a doença progrida,
eu evito várias manifestações de aparecerem. Uhum. Então, assim, realmente o tratamento modifica muito a história natural desses pacientes. Então, aqui, quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor vai ser a resposta terapêutica. Ah, excelente. E esse medicamento, os 2 medicamentos já estão no Brasil, via SUS? É possível judicializar? Aí até o Wesley pode ajudar a gente também nessa questão. Eles já estão aqui? Infelizmente não, né? Nenhuma das duas terapias, enfim, está aprovado ainda no Brasil pela Anvisa, entendeu? Nenhuma das duas terapias, enfim, são comercializadas no Brasil, que é uma pena, enfim, na Sim. Europa, Estados Unidos, nos países da Ásia, eles têm disponível as duas, ou uma ou outra, pelo menos, já tem disponibilidade. Embora mesmo nesses países é uma terapia de alto custo, é uma terapia muito cara, entendeu? E no Brasil a gente acaba tendo muitas dificuldades, né, no acesso pelo, enfim, custo do medicamento Sim. e por essa questão regulatória aí, mas infelizmente ainda está longe de ser uma realidade no Brasil, embora seja uma doença tratável. Sim. E como que os pacientes conseguem esse tratamento? Só por meio de judicialização? Os pacientes só vão conseguir, enfim, o acesso ao tratamento por meio de judicialização, porque o custo é muito caro, né? Enfim, gira em aproximadamente mais de 300, 500 mil reais por ano, então isso é muito difícil, né? Para que famílias, pacientes possam dispor desse dinheiro para o resto de uma vida, né? Para poder tratar. Então, os pacientes que conseguem o tratamento é por meio, enfim, de processos de ações judiciais, mas que aí também é uma outra jornada, é um outro momento, enfim, Sim, que sim. o Wesley conhece e suporta muito bem, porque ele entende quão difícil é esse momento também. Sim, muitas negativas. Muitas negativas, muito tempo, enfim, até o final do processo, a conclusão e o recebimento mesmo da terapia. E o paciente não tem esse tempo, né, doutor, né? O Wesley também. Eles não têm todo esse tempo. Assim, ó, eu acho que é uma segunda fase para o paciente. Primeiro ele foi passar a jornada do diagnóstico, encontrar um médico especialista. Beleza, pegamos a receita na mão. A receita na mão da medicação é medicação na gaveta para poder usar? Não. Aí ele começa uma outra jornada. E essa jornada, ela também é dolorosa e difícil para o paciente. Porque começa desde o princípio, toda a documentação que ele precisa juntar para poder ter acesso. Lembrando que nós tivemos uma nova regulamentação chamada Tema 6, Tema 234, que vieram dificultar ainda mais o acesso para os pacientes às medicações de alto custo, que tem transformado a jornada do paciente em uma saga, não é uma jornada, é uma saga que ele precisa enfrentar para conseguir esse acesso. E aí transformou em batalhas para que ele consiga apresentar documentações que teriam que ser do poder público apresentar, hoje é responsabilidade do paciente. Então, ele tem que apresentar estudos randomizados, validados, com publicações em grandes revistas de grandes circulações, de grande renome. E quando a gente fala estudos randomizados para pacientes com doenças raras, nem todos os pacientes, nem todas as medicações terão estudos randomizados de longa escala, porque não dá para se fazer, o N de pacientes é pequeno, então a gente tem que deixar muito claro isso. E aí começa-se essa batalha. Aí você você faz uma ação judicial do paciente, que é direito do paciente, isso está na Constituição, ele pode fazer a solicitação via o advogado particular, associação ou defensoria pública, onde ele se sentir confortável para poder fazer e ele tiver esse acesso, ele começa essa batalha de buscar documentação, parte do princípio que ele precisa hoje pegar uma negativa do SUS para poder fazer uma solicitação, ter uma saga que demora até 2 meses para ele conseguir essa negativa. Depois você entra com uma ação judicial, essa ação judicial vai pedir uma série de documentações, comprovações, vai pedir muitos laudos, muitas informações, não vai fornecer de imediato, e isso vai atrasando o processo do paciente. Aí chega lá na frente, ele tem acesso, tem expectativas de ter sucesso, ok. O juiz de primeira instância dá, aí a Defensoria Pública da União, os advogados da União entram com recurso, derruba aquela decisão, então ele teve ganho, perdeu acesso, perdeu direito, então as expectativas,
isso vai corroendo as famílias por dentro, gerando expectativas e emoções que vão desgastando imensamente. Fora isso, hoje o trabalho que os médicos têm que fazer com os relatórios cada vez mais Sim. robustos, né, gerando mais dados, gerando mais informações, geram complicações até para os médicos, porque muitas das vezes a gente, aí eu peço desculpas, né, em público aqui para todos os médicos, porque às vezes a gente fala, precisamos de mais relatório, e gerando um desgaste grande até para os médicos, enfim. Então, tornou-se uma jornada hoje muito sacrificante, não só para a família, mas também para os médicos. Eu tenho que colocar isso em pauta aqui, porque os médicos hoje, muitas das vezes, eles levam trabalho para casa e ninguém cita isso, ninguém fala. Ah, o médico trabalha só no horário dele. Não, os médicos hoje eles têm trabalhando horários exorbitantes até para poder conseguir fazer relatório, conseguir fechar essas demandas. Então, a gente tem que colocar isso público também, que hoje é uma jornada desgastante para o paciente, para os familiares, os médicos, também para as associações que ficam tentando acalmar todos os lados, porque é um estresse muito grande para todo mundo. Então a gente hoje vive uma jornada que poderia ser facilitada. Hoje as medicações que estão sendo submetidas para incorporação no SUS, elas têm sido negadas, muitas delas estão sendo negadas, e você olha lá, Não há justificativa, né? os mais variados possíveis, enfim, não vou entrar nessa agora, mas hoje é uma jornada desgastante para todos os pacientes. Então, não só, mas para todo mundo que vive a jornada de doença rara. Paciente, cuidador, médico, né, as associações, todo mundo que está em volta. Então, hoje é um processo bem doloroso. Quando a gente consegue que o paciente comece a tratar, para a gente é uma vitória e uma alegria muito grande. Mas muitas das vezes também a gente tem a negativa. Não é, entrou com um processo, te dá o direito de ter a medicação? Nem sempre. Então, vocês diriam hoje que o maior desafio quando se trata de xantomatose, não só sobre xantomatose, mas doenças raras, tratáveis, sem medicamento, é essa jornada de conseguir o medicamento, não só o diagnóstico. Com certeza. Eu acho que no cenário das doenças raras, você tem esses dois momentos que são cruciais. O primeiro é o do diagnóstico, que ainda no Brasil, enfim, é demorado, que, enfim, ainda é longo por várias razões, enfim, do sistema de saúde, da nossa sociedade. E depois, quando você consegue chegar, então, ao diagnóstico da sua doença, e se for uma doença que tem tratamento, né? Porque muitas doenças raras não têm tratamento, mas se for uma doença rara que tem tratamento, você ainda precisa passar por um segundo momento, enfim, que é essa busca do acesso ao tratamento, entendeu? E isso é muito tempo que é tomado do paciente, enfim, é uma vida que ele está perdendo. E aqui reforço a fala do Wesley, na verdade é toda uma sociedade que está perdendo, né? É o paciente, é a família dele, é o médico, é a associação, enfim, um paciente não tratado, ele representa um problema para uma sociedade inteira. Ele vai procurar mais, enfim, hospitais, vai procurar mais serviços de saúde para, enfim, atender suas manifestações. É um paciente que não vai conseguir trabalhar, não vai ser economicamente ativo, vai ser mais dependente do setor previdenciário, assistencial. Então, assim, a sociedade inteira, né, perde com essa dificuldade ou essa falta de acesso para doenças que têm tratamento, né? E não só a pessoa que convive com a doença rara, mas os cuidadores também, eles não conseguem trabalhar, visto que eles têm que cuidar dos filhos, dos familiares, enfim, bem complicada essa situação. E a xantomatose tem uma incidência aqui no Brasil? A gente sabe quantas pessoas convivem com essa doença? Não, a gente não tem, e mesmo mundialmente, né, é estimado que tenha 500, 600 casos descritos na literatura médica. Então, a gente está falando de uma doença ultra rara. Né? Então, a gente acredita que no Brasil siga os dados de outros países, enfim, um caso para cada 100 mil pessoas. E não tem como ter um estudo randomizado Não. desse jeito também, é muito complicado. Não tem como. Eu tô falando assim, no mundo todo tem no máximo 600 casos documentados, enfim,
Não tem como você juntar pacientes, fazer estudos randomizados, controlados, às vezes repetir estudos, fazer mais de um, fase 2, fase 3, enfim, tem que ter uma outra perspectiva científica e de estudo para essa população. Né? Com certeza. E como é que você acaba fazendo, né? Com pacientes raros, você vai dar placebo para um e para outro você vai dar Gente, não. medicamento, né? Nós não conseguimos. Aí a gente começa nessa jornada que volta. Como é que o paciente tem acesso? Como é que hoje o Ministério da Justiça pede estudos randomizados para essas patologias que são ultra raras, né? Então, muitas das vezes eles derrubam muitas decisões porque fala que não tem estudos randomizados. É complicado, é complicado. Até hoje nós temos a cadeira na Conitec, né, para os pacientes poderem falar, mas é uma coisa que também não tem funcionado tão bem como a gente esperava, infelizmente, né? Pelas negativas, pelo tudo que a gente está vendo, né, hoje em dia, mas não vou entrar nessa seara. Wesley, eu perguntei, na verdade, doutor Paulo, eu perguntei para o Wesley o trabalho dele, né, com a associação de paciente, eu queria saber um pouquinho mais sobre o seu. Assim, eu sou médico, sou neurologista, enfim, como especialidade, e eu acabo trabalhando em duas áreas, a parte assistencial, né? Então, cuidando de pacientes, seja em questão diagnóstica, na questão de tratamento, enfim, de terapias. Depois de neurologia até fiz uma especialização em doenças neuromusculares, onde muitas são raras, então acho que veio Sim. daí o interesse, né, por doenças raras. Mas eu também hoje dedico um tempo importante da minha vida para a parte de pesquisa, especialmente de pesquisa clínica. Então, na condução de estudos clínicos, do desenvolvimento de novas drogas, novas terapias para o tratamento de doenças neurológicas. Então, Muito legal. eu me divido nessas duas áreas ultimamente, assistencial e a área de pesquisa clínica. Muito bom, muito bom. Esse trabalho é muito importante também, o trabalho dos dois para a sociedade. A gente está terminando aqui o nosso podcast, infelizmente não temos mais tempo, mas eu queria saber de vocês, para a gente encerrar, vocês têm alguma mensagem para as famílias, não só sobre xantomatose, mas enfim, se vocês puderem falar. Eu acho que sim, eu acho que uma mensagem geral para, enfim, famílias, enfim, qualquer pessoa que esteja sofrendo de uma condição que não tenha diagnóstico, que por mais difícil que possa parecer, não desista, vá no médico, vá no segundo, vá no terceiro, vá no quarto, até você ser ouvido, enfim. Lutar pela vida é uma das maiores batalhas, enfim, que você pode fazer por você mesmo. E acho que para a questão, enfim, de toda a comunidade, que a gente olhe com mais atenção para as doenças raras, enfim. Isso serve para a xantomatose cerebrotendínea, mas como todas as outras, como uma sociedade. Então, tanto do ponto de vista de educação médica, como que a gente educa, então, toda a comunidade médica, outros profissionais de saúde, como que a gente faz também a educação da população, enfim, para reconhecer sinais, sintomas de doenças raras, como que a gente modifica, então, e cria uma política de doenças raras para ter acesso ao tratamento. Sim. Então, acho que a principal mensagem é essa, acho que a gente precisa, estávamos conversando antes aqui nos bastidores, alguém que realmente tem interesse em desenhar, em trabalhar com políticas públicas para esses pacientes com doenças raras e que entenda que cada um tem essa especificidade, tem esse caráter único, singular e que precisa ser endereçado. Com certeza. Muito obrigada pela mensagem, viu? Muito bonita. Obrigado. Wesley? Eu acho que o mais importante de tudo é que as famílias sejam protagonistas. As famílias precisam cada vez mais se movimentar, as famílias precisam cobrar os políticos, desde que um vereador da sua cidade, um deputado da sua cidade, um deputado federal, um senador, para que se criem políticas públicas. Compartilhe todas as informações hoje que são compartilhadas pelas associações para poder divulgar, para que a gente alcance um número maior de pessoas. Então, famílias sejam participativas. Não é porque você tem uma patologia que você não vai divulgar das outras.
porque os raros juntos são menos raros. Hoje nós falamos em 13 milhões de pessoas, estima-se aí, de pessoas com alguma patologia de doença rara. Só que se a gente, todo mundo compartilhar o que é doença rara, nós vamos alcançar o maior número de pessoas. Também facilitando com que você conheça um pouco mais e desconfie, também ajude as pessoas a desconfiarem cada vez mais das patologias. Aproveitando, só para lembrar que a gente, o Instituto Amor e Carinho, hoje está com um novo Instagram, porque o nosso Instagram caiu, a meta derrubou. Então a gente está lá, o instituto.amor.carinho. Instituto.amor.carinho. Quem quiser nos acompanhar nessa nova rede social, nosso segundo perfil, está lá à disposição para poder ajudar quem precisar. Beijo no coração de todos. Muito obrigada, Wesley. Você também tem rede social, doutor? Tem, a minha é só Paulo Sgobi. Ótimo, a gente vai colocar aqui depois, quando a gente editar o vídeo, as redes sociais de vocês. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam hoje sobre xantomatose cerebrotendinosa, mas também aprenderam mais sobre as associações de pacientes. O trabalho de vocês é muito importante. Continuem, por favor. Vocês fazem a diferença para o nosso país, para a nossa população e para as pessoas, né, para essa comunidade tão rica e tão bonita de doenças raras. Só para lembrar vocês que esse episódio ele faz parte da nossa campanha de 2026, Doença Rara Não Tem Idade, e tem apoio da STEM Cares. Vocês nos encontram nas nossas redes sociais, @muitosomosraros, e o Poder Raro está no Spotify e no YouTube. Até a próxima!